Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página de número 54. Nós vamos aqui ver o nosso vocabulário. Temos a palavra dialogue, diálogo, bahur, jovem, hu, ele, betar, certamente, meode, muito, shelah, pergunta, lichtov, escrever, tshuvah, resposta, lechem, pão, falafel, marak, sopa, horim, pais, hanut, loja. Então, pessoal, depois que vocês memorizarem essa página número 54, vocês deverão vir aqui para a página do livro, onde nós vamos estudar. Nós vamos continuar estudando, como nós vimos na aula passada, a questão da preposição, ou também chamado da partícula et. A partícula et, ela é colocada nas orações em hebraico, quando nós temos um verbo transitivo direto. Então, nós vamos ver aqui, nas frases, essa situação. Então, nós temos aqui dialog babait, diálogo em casa. E aqui nós temos Hana veima medabrot. Hana e a mãe estão conversando. Então, nós temos aqui uma conversa das duas. E você vai observar aqui o uso da preposição ou da partícula et. Então, nós temos aqui, olha, Hana falando ima, at, roa, et, atmunah. Observe aqui o uso do et. Nós temos um verbo aqui, que é o verbo ver, e o verbo ver é um verbo transitivo. Quando você tiver um verbo transitivo direto e você tiver um objeto definido, então, no caso, tem que ter essas duas condições. O verbo deve ser transitivo direto, e isso eu digo um verbo transitivo direto para o hebraico. E um objeto definido, você precisa utilizar a partícula et. E aí você vai observar que no restante do diálogo nós temos essa situação aparecendo várias vezes. Tá vendo? Olha, sempre o verbo e o objeto estando definido. Nesse caso, você tem que sempre utilizar a partícula ou a preposição et. Então, você vai dar uma olhada neste texto, vai tentar traduzir o texto completamente e depois você vai responder as perguntas que estão aqui. Você vai observar também que as perguntas vão estar utilizando a preposição et. Por quê? Porque o que está se perguntando forma uma frase que pede um objeto direto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mamãe está vendo a fotografia, verbo transitivo direto, e aí nós temos um objeto definido, eu preciso usar a partícula et. E aí nós temos aqui outros verbos. Observe no quadro aqui o verbo ler agora, olha aqui, ó. Você está lendo o diálogo. A mesma coisa nós temos aqui com o verbo lehavin, verbo entender. Você está entendendo o diálogo. Então, se nós temos um objeto aqui definido por artigo e nós temos um verbo transitivo, então precisamos utilizar aqui a partícula et. E aqui na parte final, pessoal, nós temos apenas mais alguns exemplos do uso da partícula ou da preposição et nas frases. Então, depende do verbo e depende também se o objeto está definido por artigo. Nesse caso, sendo um verbo transitivo direto e o objeto estando definido, você deverá não somente escrever, mas pronunciar a partícula et quando estiver fazendo as suas construções de frases. Ok, pessoal?
Então, nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar na página de número 55. Shalom!